quais seriam, não sei se você consegue listar aqui, quais seriam as políticas públicas que, direta e indiretamente, poderiam ser tomadas pelo Estado no próximo ano para combater o desmatamento da Amazônia de forma efetiva e nos colocar no bom caminho da preservação ambiental dessa área tão importante do território brasileiro. Eu acho o seguinte, primeiro, a premissa básica é para preservar o meio ambiente, você tem que preservar o ser humano. Então, assim, é preciso que o Brasil entenda que ali na Amazônia vivem milhões de brasileiros que querem ter uma qualidade de vida igual à do restante do país. Então, assim, não dá para chegar com um discurso purista, e isso não funciona, né? A gente exporta madeira hoje por um preço ridículo, apesar da alta no mercado internacional, que dá muito dinheiro, mas ainda assim chega muito barato nos Estados Unidos e chega muito barato na Europa. Tem uma ideia, o IP, e aí fazendo parênteses, uma árvore de IP, uma árvore dessa madeira, leva de 200 a 1.400 anos para se formar. Então, assim, não é um recurso tão renovável assim. Ela não é renovável, né? Isso pode ser gerenciado em relação, tendo visto o tamanho da Amazônia, mas por que, por exemplo, não existe uma indústria moveleira na Amazônia? Existe. A gente vende a madeira em bruto e aí chega na Europa, ela se agrega valor, ou seja, o desmatamento na Amazônia gera emprego na Europa. E aí era por isso que eu sempre critiquei muito a legislação europeia, que é o Regulamento 995, que trata da importação de madeira de florestas tropicais, extremamente leniente, permissivo. O importador só tem que declarar a primeira vez que ele importar de quem importou, não precisa muita coisa. E quando a gente compara com o Regulamento Europeu 1760, que trata da importação de carne bovina, aí é um regulamento severo. Dá uma cadeia de custódia, né, rigorosa. Não sou contra. Agora, não entendo por que não faz isso. Por que faz isso com boi e não faz isso com a árvore? Se alguém quer proteger a Amazônia, é natural que se preocupe com a origem das árvores. Mas por que eles não fazem isso? Porque a madeira brasileira entra na Europa como insumo para a economia deles. Sim. E essa questão econômica é tão interessante. O primeiro ponto que você colocou, cuidar da população, das pessoas que fazem parte dessa cadeia produtiva de exportação. Isso me lembra um livro que eu também já recomendei aqui no SupremoCast, chama Narconomics, Bruno, se você lembra? É um livro que fala sobre a economia do tráfico transnacional de drogas, sobre uma visão puramente econômica, não criminal. E ele diz que justamente as políticas públicas mais exitosas do controle da droga são políticas de renda mínima para as famílias dos países em que a droga é produzida. Normalmente plantada e, de certa forma, aquele primeiro processo de produção é feito. Talvez a mesma lógica se aplique um pouco aqui, né? Toda essa população que está dentro desse mercado, né, da base dessa cadeia produtiva exportadora de madeira legal, muitas vezes faz isso porque não tem outras opções ou porque não tem outras opções melhores de enriquecer ilicitamente ou de enriquecer licitamente. Ou você acha que eu estou viajando completamente nesse comentário? Não, eu acho que a questão econômica é o pano de fundo para isso tudo. É lógico, não adianta a gente ser ingênuo e achar que o sujeito tem que botar comida dentro de casa. E se ele não tiver opção, ele vai cortar as árvores, ele vai praticar crime ambiental. E ele tá na base da cadeia alimentar ali do crime. Então, é o mula do tráfico, esse cara. Diminuir essa vulnerabilidade, né, Saraiva? A primeira medida, então, diminuição da vulnerabilidade das pessoas que lá estão e que podem facilmente ser colaboradores, como você colocou, dessa grande rede criminosa. E a segunda medida que você falou, Saraiva, é exatamente política internacional. É o Itamaraty, né? É pressão internacional. Peraí, vocês estão vindo aqui enchendo o saco que a gente está desmatando a Amazônia? O que vocês vão fazer internamente para diminuir o desmatamento da Amazônia? E não aquele discurso fácil de que a Europa já destruiu todas as suas florestas e agora quer que a gente preserve a nossa. Não, Isso não tem sentido, né? Porque a Europa destruiu as florestas quando estava na Idade Média. É outra humanidade. Não dá para comparar. Hoje a gente não tem o direito de fazer isso. Né? Exato. Exatamente. E esse raciocínio cai numa falácia muito, muito pueril, que é a falácia de que, atualmente, na economia 4.0, na era da informação, os países precisam destruir as florestas para poder enriquecer. Não, hoje se enriquece com tecnologia. Com tecnologia
eletrônica e que não precisa necessariamente da destruição ambiental. A gente não está na primeira revolução industrial, não. É porque o negócio é muito intrincado, né? Por exemplo, um país, a gente tem que investir em ciência, porque a maior riqueza da Amazônia é biológica, são os genes. São os genes que tem ali, dos micro-organismos, das plantas. Então, um genezinho daquele ali pode ser a cura para uma doença. É um mercado bilionário, bilionário. E provavelmente já existem micro-organismos e outros seres vivos que foram extintos e que a gente nem vai saber que existiu. Então, isso que você está jogando fora é uma riqueza genética que a natureza levou milhões de anos para conseguir essa combinação. E a gente está jogando fora. Então, a riqueza do próximo século certamente será a biológica, né? A manipulação dos genes, a combinação de genética para a construção para novos medicamentos, e isso tudo a gente está jogando fora para vender madeira a preço vil, porque aí o IP vai para a Europa, como é tirado de qualquer jeito e a custo mínimo, vai para a Europa e é vendido a preço de eucalipto. Mas nós precisamos internamente fazer o nosso dever de casa, que o que eu acho é uma moratória da madeira da Amazônia. A gente não precisa da madeira da Amazônia, né? Uma árvore daquela que levou 200 até 1.400 anos para se formar, ela é muito mais importante como árvore do que como uma mesa de jantar na nossa sala, do que como um deck para a nossa piscina, do que isso a gente pode usar eucalipto, pinos. A gente tem que deixar essa árvore lá cumprindo com a missão ecológica dela. Isso que se deve entender. Então, assim, a gente precisa de uma moratória interna para que a gente pare de comprar a árvore madeira vinda da Amazônia. E não é uma coisa absurda, porque nós já fizemos isso antes. A gente não usa mais quase pele de animais para roupa, assim, pele de animais silvestres, né? Isso se criou o quê? Uma repulsa. Se colocou um adesivo, uma tarja em quem faz isso, né? Uma repulsa social. CFC, lembra da ameaça à camada de ozônio? As pessoas deixaram de adquirir produtos que continham CFC. Então, uma das medidas importantes, porque hoje a gente tem que parar aquela máquina de destruição que está rodando lá. E o jeito de parar é tirar o combustível dela. Qual é o combustível? Dinheiro. Parar de comprar madeira vinda da Amazônia, tanto no mercado interno como no mercado externo. E pior, a madeira da Amazônia, essas exportações, ela no nosso PIB é irrelevante, assim, nada. A madeira plantada, que é o pinus e o eucalipto, tem assim, uma relevância, sim. Mas a madeira da Amazônia, ela só serve para lançar carbono na atmosfera e pior, daquela árvore que está ali, a gente desperdiça 75% dela, só aproveita 25% da tora. Assim, é um negócio louco.